Oi pessoal, meu nome é Felipe Epaminondas, eu sou psicólogo e um dos terapeutas do Zen Club. E eu queria conversar um pouquinho sobre medo e ansiedade, em especial na hora de fazer a prova de direção. Muita gente procura terapia para não ficar mais ansioso ou não sentir mais medo antes de fazer a prova. Que é uma queixa válida, não é legal se sentir ansioso. Mas o que pouca gente se lembra é que a ansiedade é uma reação normal do organismo. Então, assim como a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente sente frio, fome, sono, a gente também sente ansioso, também sente medo às vezes. Bom, em primeiro lugar, o que é ansiedade, né? Ansiedade é aquela apreensão que a gente sente quando tem alguma coisa que vai acontecer. E aí, quando a gente está lá naquele momento, como quando a gente chega na hora da prova, a gente começa a sentir medo. E as reações são muito parecidas. As pessoas vão descrever principalmente aumento do batimento cardíaco, sudorese, então suor, principalmente nas mãos ou nos pés, tremores, aumento da respiração. E todas essas reações são o nosso organismo se preparando para enfrentar ou fugir daquela situação. A espécie humana e seus antecedentes, há centenas de milhares de anos, utilizaram essa sensação, esse sentimento, para auxiliar na hora de caçar ou fugir de predadores. Ou seja, a ansiedade é um sentimento fundamental para a nossa sobrevivência. Sempre que a gente se depara com essas situações, o nosso sistema nervoso automaticamente dispara essas reações, quer a gente queira ou não, é involuntário. E parece o fim do mundo, mas logo depois de algum tempo, o nosso próprio sistema nervoso também é encarregado de desacelerar o nosso organismo. Ou seja, uma hora a ansiedade passa. Hoje em dia, nas grandes cidades, o perigo para a gente não é mais encontrar um predador na esquina. Hoje a gente fica com medo ou sente ansiedade quando a gente vai andar em uma rua escura sozinho, quando a gente ouve um barulho em casa, quando a gente está sozinho também, ou quando estamos sendo avaliados, então na hora de falar em público ou de fazer a prova de direção. Ou seja, é esperado que a pessoa fique ansiosa, é esperado que a pessoa tenha um pouco de medo. Estranho seria o contrário, se ela não sentisse nada. O problema não é você sentir medo. O problema é quando essa reação ela é tão intensa que acaba te atrapalhando e aí você não consegue alcançar os seus objetivos. Aí está na hora de tentar entender por que o seu corpo está reagindo dessa maneira. Se você acha que a ansiedade pode te atrapalhar na hora da prova de direção, você pode se preparar de antemão ou preparar o seu ambiente para facilitar a situação para você. Por exemplo, em primeiro lugar, descansar bastante no dia anterior à prova. É essencial você chegar descansado para essa prova, de preferência evitar até o consumo de bebida alcoólica no dia anterior. Uma boa noite de sono é fundamental. Segundo, uma outra dica, conhecer o local da prova com antecedência. Então, em muitas cidades, o local da prova é no meio da rua, é público. Então, você pode ir lá, você pode conhecer, já ir se familiarizando com o ambiente. Às vezes, no próprio dia da prova, você consegue fazer isso. Além disso, treinar bastante. Então, fazer várias aulas, treinar a baliza, se necessário, decorar todos os passos de cada teste pedido lá no dia da avaliação. E, se possível, treinar no próprio local da prova. A quarta dica que eu dou é, no dia da prova, evitar entrar em contato com outras pessoas que estejam muito nervosas. Porque elas vão estar provavelmente um pouco pessimistas e elas podem passar essa ansiedade para você. O ideal é você procurar algo que te relaxe. Então, levar um livro, ou ouvir uma música no celular, ou então de repente levar alguma pessoa querida, algum conhecido junto com você para te fazer companhia na hora. Uma outra dica é respirar. Respirar calmamente. Então, como eu havia dito, a ansiedade envolve respostas que são automáticas. O nosso coração acelera, a gente começa a tremer e tudo isso acontece. Mas a respiração a gente tem controle. E quando a gente controla a respiração, a gente respira num ritmo mais calmo, é como se a gente estivesse dizendo para o nosso organismo que, olha, tá tudo bem. E a última dica que eu dou é buscar terapia. Se a ansiedade está te atrapalhando nos seus objetivos de vida, é na terapia que você vai conseguir entender por que ela está desse jeito e você vai aprender a lidar melhor com as atividades do dia a dia, seja com ou sem medo, com ou sem ansiedade. Enfim, um medinho todo mundo sente. E aí, como diz aquela expressão, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Até mais.